Olá, pessoas que provavelmente estão em fases de vestibular, como vocês estão? Como tá toda a preparação? Muita ansiedade? Então vamos conversar um pouquinho sobre vestibular, vestibulinho e Enem. Pra quem não sabe, vestibulinho é aquela prova que você faz pra passar na ETEC, liceu, Cefet, escolas que são técnicas pra você fazer ensino médio junto com o curso técnico. E vestibular pra entrar na faculdade e o Enem, que é essa prova que agora é praticamente obrigatória, né? Dos três, eu odiei fazer o Enem, porque o Enem é muito longo, é tipo, pra você cansar mesmo, sabe? Porém, passei no vestibulinho, não estudei na ETEC, porém passei no vestibular e no Enem eu fiquei acima da média. Então acho que eu posso dar umas dicas pra vocês, né? Vamos lá, a gente já tá em agosto, gente. Agosto já é o mês que você tem que começar a correr atrás da faculdade que você quer estudar, porque normalmente os vestibulares ocorrem em setembro, outubro e novembro. Alguns tem em dezembro, mas eu acho que é bem raro, né? Então essa é a hora que você tem que correr atrás e ver o que você tá fazendo, o que você quer fazer, quando que abre a inscrição da sua faculdade. Fica lá de olho no site da faculdade, porque normalmente eles não anunciam assim quando que é a inscrição, pelo menos faculdade particular não, né? Então, tipo, fica lá em cima pra você não perder o dia da inscrição, pelo amor de Deus. Porque tem faculdade que faz vários vestibulares e tem faculdade que faz, tipo, 2 por ano. Então, se você perder, só no próximo semestre. Então, fica de olho. Essa é a minha primeira dica. Cuidado com os prazos. E os prazos de matrícula também. Porque, às vezes, a faculdade tem várias chamadas. Então, você passou, viu que o dia da matrícula é amanhã, já vai amanhã com todos os documentos pra você fazer pra não perder sua vaga. Agora, vamos pras dicas de estudo, que é o mais importante, gente. Eu não estudei feito louca pro vestibular, primeiro porque eu queria uma faculdade particular, porém, você estudar, mesmo quando você quer uma faculdade particular, ajuda, porque normalmente se você tem uma boa classificação, você ganha bolsa e tudo mais. Então eu não estudei feito louca, porém eu fiz algumas coisas que me ajudaram e eu vou passar pra vocês. Minha primeira dica é você ficar atento nas notícias e nas coisas que estão rolando à sua volta no mundo agora, o que tá virando notícia. Isso é muito importante. Na época que eu fui prestar pra ETEC, eu tava no 9º ano, e a escola que eu estudava tinha uma matéria só pra isso, chamada Atualidades. Nessa matéria de atualidades, a gente tinha um caderno, e toda semana, uma vez por semana, a gente tinha que pegar uma notícia qualquer. Podia imprimir da internet, podia pegar do jornalzinho do bairro, podia pegar de revista, mas tinha que ser uma matéria atual, daquele mês, e a gente tinha que escrever um pouco sobre ela no caderno e levar pra professora. Então, com isso, a gente estava toda semana vendo uma notícia importante que estava acontecendo no nosso país, na nossa cidade ou até em outros países. E isso é muito bom, porque as redações, normalmente, elas falam de temas atuais, principalmente do Enem. O Enem sempre pega um tema para redação que está acontecendo naquele momento, e normalmente o vestibular também. E tem algumas perguntas também que são sobre atualidades. Por exemplo, no meu vestibular, estava naquela época de guerra da Síria. E todo mundo estava comentando sobre isso. E eu até perguntei pro meu professor de história, porque eu queria entender o que era aquilo. E ele explicou pra mim. E caiu uma questão sobre isso no meu vestibular. Descrevendo o conflito, tipo, o que era aquela guerra. E perguntando qual que era o país que estava passando por aquilo. E eu já saquei na hora que era a guerra da Síria. Então, você tá ligado no que acontece já te garante uma redação boa e também algumas questões no vestibular. Em vestibular, Enem, vestibulinho, cada questão conta na sua classificação e muitas vezes tem gente que não passa assim por uma questão. Então, tipo, cada questão que você puder acertar é melhor, né? Então você pode ler revista, ler jornal, pode ser jornal na internet mesmo, porque hoje em dia quase ninguém compra revista e jornal, né? Mas uma dica é, pega uma vez por semana e entra naqueles portais, tipo do IG, BOL, coisa assim, e lê um pouquinho das notícias. E aí você já vai ficar um pouco atualizado pra você não ficar perdido. Outra coisa que você pode fazer é entrar no site e ver as provas antigas. Normalmente na ETEC tem, no Enem também tem as provas antigas, e às vezes na sua faculdade também tem. E com isso você tem uma noção do que vai cair. Isso me ajudou bastante quando eu fui prestar a ETEC. Ajuda também o Thiago, eu e ele, a gente viu algumas provas antigas. O Thiago é meu namorado, pra quem não sabe. E teve uma prova que tinha uma tirinha, acho que da Mafalda, e ele falou, é essa opção. E eu falei, não é isso, tá dizendo isso. E aí no dia da prova dele caiu uma tirinha muito parecida com isso, e que as alternativas também eram muito parecidas, e ele lembrou do que eu falei. Então, normalmente o vestibular, ele segue um padrão, então caem coisas parecidas. E você também pode fazer o que eu fiz quando a faculdade, que eu imprimi algumas provas antigas da faculdade e levei para os meus professores. Eu levei para o meu professor de física e de química. E eu perguntei para eles quais exercícios que eram fáceis e que eu, que nunca fui muito boa nessas matérias, poderia fazer. E eles me ensinaram 1 ou 2 e caíram exercícios parecidíssimos com esse exercício que eles me ensinaram. E aí eu já consegui mais 2 questões, né?
de física e de química e já me ajudou bastante. Então eu acho que você ver as provas antigas te dá uma noção do que você tem que estudar. Pesquise no Google. Outra forma de ter uma noção do que cai no vestibular é você pesquisar no Google. Vários sites, por exemplo, Guia do Estudante, fazem uma lista de assuntos que caem de cada matéria. Então você pode colocar no Google assuntos que mais caem no vestibular de biologia, assuntos que mais caem no vestibular de geografia. E aí você pesquisa sobre esse assunto. Por exemplo, célula procarionte. Aí você vai lá e joga célula procarionte e lê um pouco sobre aquilo. Isso me ajudou bastante e eu fiz bastante isso. Cada pessoa desenvolve uma técnica diferente para estudar. A minha técnica foi estudar primeiro um mês, uma matéria só. Porque normalmente as matérias se completam. Por exemplo, você estuda a Primeira Guerra Mundial e depois você estuda a Segunda Guerra Mundial, porque elas têm coisas em comum. Mais ou menos a Primeira Guerra Mundial acabou causando conflitos que se juntaram e tornaram a Segunda Guerra Mundial. Então é muito mais fácil você estudar primeiro as coisas de uma matéria toda, que aí você vai ver na sequência, e depois outra matéria. Foi assim que deu certo comigo. Comentem aqui embaixo se vocês têm outra técnica, se vocês têm dias certinhos pra estudar, mas comigo foi assim, eu pegava um mês e falava, vou estudar biologia, aí o outro mês, vou estudar geografia, e assim eu ia estudando um pouquinho por mês e acabava estudando bastante de cada matéria. Ah, e eu também queria dar a dica pra você focar mais naquilo que você é melhor. Porque às vezes a gente passa dias, tipo o meu caso, eu ia passar dias tentando fazer um exercício de matemática, ou uma coisa só de matemática, então eu acabei preferindo focar mais nas matérias que eu era boa, tipo biologia, história, geografia, pra eu gabaritar essas matérias e focando menos na que eu não sabia, como química e física. Claro que eu estudei química e física, porém menos, porque as outras já era mais fácil, então eu fui muito melhor nas outras e dei uma equilibrada com química e física. Uma dica que me ajudou muito foi ver videoaulas, porque às vezes a gente tá lendo, mas a gente não consegue entender muito bem. Porém, a videoaula é uma pessoa como você, que tá falando numa linguagem simples, tá falando pra todo mundo entender. Então, se você não conseguiu entender um assunto lendo, joga no Google esse assunto e tente ver algumas videoaulas sobre ele. E o mais importante é tente ficar calmo. Tente se planejar, a gente tá em agosto ainda, dá pra você pegar e estudar um pouquinho por mês, pra depois você não ficar desesperado lá no dia do vestibular. E quando chegar a véspera do seu vestibular, simplesmente descansa. Você já estudou o que deveria ser estudado. Se você não estudou, não adianta você ficar louco na véspera. Então, você ainda tem alguns meses, então se programa nesses meses. E se não deu, se você está vendo esse vídeo na véspera do vestibular, fica tranquilo, porque quanto mais calmo você estiver no dia da prova, é mais fácil de você lembrar daquilo que você viu lá na escola ou que você leu na sua casa. Acorde mais cedo pra você não ter que sair correndo e com medo de perder a prova. E boa sorte, gente. Depois me contem aqui embaixo se deu tudo certo e se vocês passaram pro que vocês queriam. Até o próximo vídeo.